Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, aqui é o Padre Renato e estamos iniciando mais um Café com Fé. Hoje nós estamos aqui recebendo no nosso programa uma pessoa muito especial, é a doutora Rita Rocha. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, Padre? Muito obrigado pela Obrigada sua aceitação aqui. Obrigada pelo convite. É uma alegria. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, que são terapias alternativas, meios diferentes de você encontrar e manter aí a sua saúde física, psíquica e espiritual, principalmente com uma delas, da qual a doutora Rita é especialista, que é a acupuntura. O nomezinho difícil, né? Acupuntura. É isso aí. Antes de nós falarmos sobre esse tema, vamos saber quem é a doutora Rita? Você pode se apresentar pra gente? Claro. Eu sou formada em medicina tradicional chinesa. Eu estudei na China, morei lá 6 anos, fiz faculdade mesmo lá, na universidade, que é uma universidade lá que ensina a medicina deles para estrangeiros. E também sou formada em fisioterapia. Então eu tenho uma clínica de fisioterapia, na qual eu uso como tratamento guia para todos os outros a acupuntura. Olha só, então você fala chinês. Eu falo mandarim um pouco, não Uau. muito, porque minha faculdade foi toda em inglês. Ai, que bom. Nossa, que diferente, uma experiência, imagino que para a vida toda, né? Sim, foi muito bom. Que bacana. A doutora Rita, então, ela tem essa bagagem, né, sobre como cuidar das pessoas e, inclusive, tem uma grande tarefa que é cuidar do Padre Renato também, de vez em Sim. quando. Ela me ajuda com bastante carinho também, como outras pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho, para primeiro a gente começar, o que é a acupuntura? É só espetar a agulhinha? O que é a acupuntura? Não, a acupuntura, assim, são pontos peculiares à acupuntura. Então, não coincide com terminações nervosas, com articulações, nada disso. São pontos que, ao longo de milênios, eles foram chegando à conclusão que esses pontos, eles têm o poder de liberar neurotransmissores específicos para aliviar a dor, para dar alívio ao estresse, para relaxar, para causar um relaxamento, promover a melhora do sono. Só que isso hoje tem pesquisas científicas mesmo para comprovar isso. E para muitos tratamentos já foi comprovada a eficácia científica dessas picadas, vamos falar assim, das agulhas. Só que as pesquisas elas são mais direcionadas para dor. Então, por exemplo, se você tem uma dor articular, aí você coloca agulhas naquele local. Automaticamente, na hora, o seu sistema nervoso ele vai liberar neurotransmissores, dopamina, endorfinas, que vai aliviar a dor naquele momento. Só que a medicina chinesa, já ao longo dos milênios, vem usando os tratamentos para outras coisas, como mesmo doenças psíquicas, distúrbios do sono, depressão, síndrome do pânico. Só que para isso não tem pesquisa científica, tem andamento, mas não tem uma comprovação científica. Porque isso é muito difícil, inclusive, de comprovar cientificamente, porque vai muito do estado emocional da pessoa. Engraçado, né? Ao longo de muitos anos, milênios, né? É um assunto que a gente tem falado nas últimas décadas. Parece que é só agora de uns anos para cá que as pessoas têm depressão, sofrem de ansiedade, têm síndrome do pânico, procuram terapia psicológica, mas isso é uma coisa que já sempre existiu na humanidade, né, doutor? Sempre existiu, sempre. E se a gente for ler mesmo a história, você vai ver que até pessoas famosas cometeram suicídio por conta de quadros depressivos. Que agora tem uma outra maneira, talvez, de a gente tratar e abordar, e talvez numa época anterior, a anos anteriores, né, não era algo tão conhecido assim. E a acupuntura, ela tem essa característica mais alternativa, justamente por ser, né, de uma filosofia mais oriental, diferente. Você é, já conheceu pessoas, eu conheço algumas, eu já fui uma delas, né?
que tem preconceito com a acupuntura? Ah, tem muito. Nossa, eu já fui inclusive expulsa de lugares por causa de acupuntura. Já. Já. Porque é muito associado com bruxaria. Agora até que tá melhor isso, mas quando eu voltei da China, quando eu comecei a me envolver com acupuntura, e eu falava muito nisso, até porque eu fui estudar na China por conta que eu tive uma experiência muito boa com acupuntura. Eu era gorda, quem olha pra mim hoje não imagina, eu sou magra, muito magra inclusive. E eu emagreci 22 quilos com acupuntura. Porque aí a pessoa fala assim, hoje chega muitas pessoas às vezes e fala, eu vim fazer acupuntura para emagrecer. Eu falei, não, eu não faço acupuntura para emagrecer. Eu faço acupuntura para tirar a sua ansiedade. A partir daí você vai ter menos compulsão alimentar e o seu organismo ele vai processar melhor os alimentos. E por conta disso você vai emagrecer. E foi o que aconteceu comigo. Eu emagreci tudo isso e nunca mais engordei. Então eu fiquei encantada e foi por isso que eu fui parar na China. Que bacana. Já na próxima consulta, então, já faz esse combinado aí para o emagrecimento, que eu acho que eu já estou enquadrando. Tá bom. Então, e aí, eu muito animada, eu sempre fui muito animada para falar sobre esse assunto, por conta que, né, eu acredito muito, eu sempre acreditei muito. Eu fui estudar fora, inclusive, por isso, com poucos recursos financeiros, inclusive, fiz muito esforço para ir, por conta que eu queria muito que as pessoas fossem ajudadas também da mesma maneira que eu fui. Né? Por esse sofrimento todo de às vezes ter tanta ansiedade, comer demais, engordar, ter problemas mesmo por causa disso. E aí eu, por essa animação, todo lugar que eu entrava, eu falava muito da acupuntura. E eu fui expulsa de muitos lugares, alguns lugares, por conta de estar falando da acupuntura, porque eu falava de uma forma tão animada, e eu fazia os tratamentos, as pessoas se davam muito bem, que parecia bruxaria. Imagino. Que parecia assim, até hoje, às vezes as pessoas vão, fazem algum tratamento comigo, já alivia muito rápido, que não é porque é comigo, entendeu? Com qualquer pessoa que faça a aplicação bem feita, a pessoa vai ter um alívio muito bom. E as pessoas até hoje associam muito com coisas assim, ocultas, assim. Que não tem nada a ver. É. Inclusive, né, a Rita é católica, é Sim, devota de Santa Rita. Sim. Tem esse nome devido, né, a santa. Sim, eu não me envolveria com coisas assim, com bruxaria, por exemplo. Sim. E mesmo porque eu sou neurocientista também, e eu sei a eficácia que tem quando você coloca a agulha, o que é liberado, por que acontece esse processo de alívio e às vezes até cura de muitas doenças. Eu falo um pouco dessa questão do preconceito e acho que é até interessante nós falarmos sobre isso, né, para trazer um pouco dessa desmistificação, né? Já fizemos um outro programa, o programa anterior sobre psicologia, e também você que queira participar pode ver depois no nosso canal, né? Já também deixa, né, uma curtida lá naquele vídeo e curta esse também o nosso. Depois, se você não é inscrito, se inscreva e faça também ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. Mas quando a gente vê e desmistifica certas coisas, tanto do ramo da psicologia quanto desse ramo hoje terapêutico, visando a saúde do corpo, da alma e até mesmo do nosso espírito, eu me recordo que não muito tempo atrás, eu tinha um certo preconceito com a acupuntura, mas com esse bloqueio de fato de ser uma filosofia oriental, de ser uma coisa diferente da nossa, que é uma cultura diferente, é uma forma de tratamento diferente. Hoje a gente vai lá no médico, você fala o que você está precisando, o que você está passando, ele te receita um remédio, você passa na farmácia, compra, toma, espera melhorar, e na maioria das vezes a gente acaba não melhorando, né? Dependendo do quadro, porque não vai diretamente na fonte ou não trata o que precisa de tratar. Você falou que desses neurotransmissores. Sim. Isso o que é? É uma substância do organismo nosso? Do próprio organismo, porque quando você tem, por exemplo, uma dor, vamos supor, né? Aí eu coloco lá agulha em determinados lugares específicos, né? Que são combinações, que na verdade não tem segredo você espetar uma agulha numa pessoa, qualquer um espeta. O segredo da acupuntura é você combinar pontos. Nós temos mais de 700 pontos no corpo. Nossa. Que é essa combinação que é o legal. E também outra coisa, tinha um professor na China que ele falava muito assim, o bom profissional, ele usa poucas agulhas. Então, você não vai usar 100 agulhas numa pessoa. Eu uso no máximo 14. Numa sessão. Então, é a combinação desses pontos, o que liga o que com o que, entendeu? É isso que promove a melhora. E a partir daí, você vai liberar dopamina, endorfinas, beta-endorfinas, que são neurotransmissores que promovem o alívio da dor na pessoa.
que os remédios também fazem isso, mas eles fazem isso colocando um sintético no seu corpo. E a acupuntura ela faz isso fazendo com que o seu corpo libere essas substâncias. Ou seja, não precisa de colocar nada de fora, já está aqui dentro. Já está aí dentro. E isso promove um estímulo para que o seu corpo faça isso. Então, na próxima vez que você tiver dor, vai ser menor. Aí o seu corpo ele vai se curando. O corpo ele vai se curando sozinho, sem precisar de sintéticos. Que bacana. Uma coisa que né, você falou é a questão que hoje eu acho que muitas pessoas têm vivido nesse tempo de pandemia, a ansiedade, né? Sim. Eu vejo postagens, as pessoas aí colocando tantos dias aí na pandemia, tanto tempo que a gente já passou. Você tem recebido muita gente? Como que tem sido nesse tempo de pandemia? Eu tenho sim, pessoas desesperadas, com pânico, pessoas assim que eu já conhecia, que sabia que eram pessoas muito tranquilas, até pacientes meus mesmo, que voltam, e eu sabia que eram pessoas extremamente equilibradas, pessoas que tinham uma vida normal e agora estão surtadas. Imagina, eu quase fiquei também. Com distúrbio de sono, com ansiedade, pessoas que engordaram muito, que tá brigando muito em casa por conta disso, porque tá, sim, tolerância zero. Então eu tenho recebido bastante pessoas assim. E tem cura? Tem. Tem cura. Tem. Então você que está acompanhando a gente, você que se encontra aí, né, talvez com a dificuldade de dormir, talvez esteja aí até mesmo desesperançoso com esse tempo de pandemia, calma, vai passar tudo isso, né? As missas já voltaram, né, para muitos que estavam procurando, preocupados também. E não é só o nosso dia a dia, né, que está nessa incerteza que vai nos trazer doenças ou potencializar doenças que a gente já tinha. E se caso a gente já tinha ou desenvolveu nesse tempo de pandemia, você não está sozinho, você não é o único, nem você é doido, né? Sim. Tem cura, tem como você procurar ajuda. Uma coisa, você falou do sono, né? Eu tenho visto muita gente que prejudica o seu sono por uma questão que é o uso do celular. Sim. O celular é uma coisa que ajuda muito com a comunicação, mas eu vi uma pesquisa que a gente tinha que desligar o nosso celular e colocá-lo em um outro cômodo fora do nosso quarto para a gente ter uma boa noite de sono. É verdade isso? É verdade. Porque o que acontece? A luz do celular, ela tem uma ação na glândula pineal, toda luz. A glândula pineal, ela produz um hormônio que se chama melatonina, que é o hormônio do sono. E o que acontece? Não é só a luz do celular, qualquer luz, a luz que a gente usa, a luz da TV, mas o celular é altamente prejudicial, porque ela inibe a produção de melatonina. E ela danifica muito a glândula pineal, porque a partir do momento que a glândula pineal, quando escurece, quando anoitece, a gente já começa a liberar um neurotransmissor, é um precursor desse neurotransmissor que chama triptofano. O triptofano, ele vai fazer a melatonina. E o que acontece? Se você não tiver um nível de melatonina adequado, você não dorme, você não tem um sono bom, um sono repousante, você dorme muito superficialmente. Então, algumas horas antes de dormir, largue o celular. Porque o que acontece? É um vício que a gente tem. E ninguém vai morrer se largar o celular um pouco. Então isso chama-se, até no Instituto do Sono, isso chama higiene do sono. Você não pode ter luz no seu quarto. E o celular bem longe de você em outro cômodo. Deixa na sala, deixa na cozinha, deixa em qualquer lugar. Não fique perto de você o celular. E sem aquela luz no seu rosto horas antes de você dormir. Televisão também, né? Televisão também. Então o ideal é não ter televisão no quarto. Porque aquela luzinha que fica lá da TV atrapalha o seu sono. Porque o seu sistema, ele não entende. Tá escuro, tá noite, mas tem luz. Então fica uma bagunça no seu sistema. E isso é muito prejudicial. As pessoas andam com muito problema de sono por causa disso. Imagino que você talvez esteja nos acompanhando, está assistindo nosso vídeo. Espero que não seja de madrugada agora que você esteja assistindo. Sim. A gente está aqui numa tarde muito agradável, mas inclusive agradeço a acolhida aqui na sua casa. Obrigada. Mas você espero que não esteja nos acompanhando na madrugada. Se for, já fica a dica para amanhã, porque hoje já foi. Mas se você ainda não foi, você vai dormir, faça essa prática, crie esse hábito até para você repousar bem, descansar bem o seu corpo, para você encarar um próximo dia, encarar uma nova jornada. E quem sabe, se você já tem aí um tempo, já está um tempo aí com dificuldade, procure ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda para quem entende realmente. Deu para perceber que
a doutora Rita aqui, ela entende um pouquinho, né? Deu para saber que... Eu imaginei que... olha como é que era. Eu imaginava que na acupuntura, quantas mais agulhas a pessoa recebia, Não. mais ajuda, sei lá, ela fazia. E olha que é o contrário, eu não sabia disso. Não. E uma coisa assim que é interessante também, às vezes eu recebo pessoas lá na minha clínica que vêm, às vezes, e me falam assim, nossa, mas eu ia num lugar que a pessoa me colocava 100 agulhas. Deve levar um tempão para colocar 100 agulhas, né? E eu falo, não, e a pessoa até acha estranho que eu coloco tão poucas agulhas. Aí eu explico, eu falo que não é o número de agulhas, é a combinação de agulhas. Que faz a coisa dar Que certo. tem um efeito. Né? Bacana. Doutora, como a gente faz para te encontrar? Você atende, tem um contato, tem uma clínica? Onde... Sim. Então, eu tenho uma clínica que fica ali na Vila Andrade, que vai deixar, acho que a descrição aqui embaixo, Sim. né? O endereço, os contatos. O Instagram é fisioterapia_SP, para quem quiser entrar. E é só me procurar lá, tá bom? A gente já vai colocar aqui na descrição do nosso vídeo o endereço, o telefone, caso você queira procurar a doutora Rita Rocha. E não fique de fora, não fique achando que você não tem cura, não tem como ser ajudado. Só um adendo, para quem quiser pesquisar mais sobre essa coisa do sono que eu falei, coloca lá no Google o círculo circadiano. É o sistema circadiano, porque lá, esse sistema circadiano, o que acontece? Tem as horas certas do que acontece com a gente. Por que à noite a gente dorme? Porque quando escurece dá sono? Então, tem um motivo por que isso. Tem todo um sistema. Então, é o nosso sistema circadiano que comanda isso. Bacana. Que é bem interessante até olhar sobre isso. E aí, outra coisa também sobre a acupuntura. A maioria das pessoas pensam que a acupuntura serve só para dores articulares. Tô com dor nas costas, fazer uma acupuntura. Não, a acupuntura serve para tudo. De gripe a câncer. Aí você fala, cura câncer? Não cura câncer. Só que alivia, inclusive, todo aquele sofrimento que a pessoa passa, por exemplo, durante a quimioterapia. Alivia muito isso. E serve para qualquer coisa, a acupuntura. Então, quero agradecer imensamente os esclarecimentos, as informações, é uma aula verdadeira que você deu pra gente hoje, na esperança também de que muitas pessoas quebrem aí esses preconceitos, esses paradigmas a respeito de terapias que existem para nos ajudar e que às vezes a gente fica com aquele medo, fala, não pode fazer, é pecado. Não é pecado, viu gente, a acupuntura. O padre faz a acupuntura também, tranquilamente, sem nenhum pecado. A doutora espeta legal lá, eu fico parecendo lá um espeto, lá um boneco todo espetado, mas no final das contas sempre ajuda, já é uma ajuda imensa. E agradeço mais uma vez então a sua participação aqui conosco. Espero gravar outros programas com a gente, com você, porque eu sei que o conhecimento, nossas conversas sempre vão bastante longe e você também tem uma bagagem muito grande, além também de um canal do YouTube, né, que você também tem. Isso, eu tenho um canal no YouTube que é Rita Rocha Top Mind, mas lá eu falo sobre sucesso pessoal e enriquecimento, baseado em neurociência. Maravilha. Depois também já entra no canal da doutora Rita Rocha Top Mind e você já se inscreve lá, tá bom? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, padre, pelo convite. Fiquem bem. Vocês também que nos acompanham, fiquem bem nesse tempo de pandemia. E logo mais a gente se vê no nosso próximo Café com Fé.